Romanos capítulo 8, de 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem alguém vê como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque estamos diante do Senhor, da Tua palavra, e que o propósito nessa manhã, Pai, o Senhor tem para conosco é a instrução para as nossas vidas, o alimento espiritual, Pai, para cada um de nós. E nós te rogamos por toda a escola bíblica, pelas crianças, pelos intermediários, pelos jovens, também por nós aqui, os adultos, Senhor. A Tua palavra venha mesmo ao encontro das nossas necessidades. E para isso nós somos e precisamos do auxílio do Espírito Santo, Ele que é o autor dessa palavra. Que Ele venha mesmo, Pai, falar aos nossos corações. Então, entregamos as nossas vidas, a nossa dependência do Senhor, e que o Teu nome mais uma vez seja engrandecido, glorificado através da Tua palavra. Fica conosco, Pai, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, nós estamos nesse capítulo 8, preciosidade, a porção das Escrituras Sagradas, e ele começa mesmo no capítulo 8, verso 1, com uma declaração, uma afirmação preciosa, Ele diz: agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós temos mostrado, que a humanidade ela está dividida em dois grupos: os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. Estar sem Cristo nesse mundo é uma tragédia, é uma tristeza, é algo mesmo muito doloroso. A Bíblia diz que é estar sem esperança, estar longe da comunidade, estar mesmo afastado das promessas, sem esperança, sem Deus nesse mundo. É uma tristeza. E mesmo condenados à perdição, à separação eterna de Deus. Mas está em Cristo, irmãos, tudo novo, E nós temos visto que estar em Cristo é uma nova criação.
não há mais condenação. Já passamos, né, da morte para a vida, é nova criação. Também vimos que é uma nova inclinação. A nossa prática, a nossa ação não mais está ligada, não devemos mais nada à carne, mas a nossa inclinação agora é viver realmente para o Espírito. É uma nova obrigação. Não temos mais nenhuma obrigação com a carne, não somos mais devedores à carne, mas a nossa obrigação é com o Espírito Santo. Vimos também que é uma nova direção. Diz, pois, verso 14 desse capítulo 8, eu estou mencionando essas passagens que nós estudamos. Verso 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. É uma nova direção. Vimos também que é uma nova filiação, né? Verso 15 e verso 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nova filiação. E semana passada nós terminamos também o verso 17 e o verso 18, né? Se somos filhos, somos herdeiros, as bênçãos que a salvação proporciona, as bênçãos, né, que a justificação proporciona, mas também vimos as batalhas, os sofrimentos, né, que faz parte, uma preparação para o grande dia que Paulo conclui aqui, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Por quê? Verso 18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então, vai concluir com a glorificação. E eu queria tratar hoje, né, sobre essa bendita esperança, a expectativa, ou seja, é uma nova, né, expectação, algo que vai vir grandioso, glorioso para os filhos de Deus. A Bíblia diz que nós acabamos de ler, né, no verso 24, olha, porque na esperança fomos salvos. Então, nós somos dos que têm esperança. Há uma expectativa, uma expectação à nossa frente. Nós aguardamos um dia glorioso, o dia mesmo da nossa glorificação. Então, nós vamos tratar hoje, né, dessa expectativa que nos aguarda, da esperança, ou seja, é o porvir, é o futuro que nos espera, que nos aguarda. É uma manhã de alegria, irmãos, né, de felicidade, porque se você olhar aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 18, aliás, 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, nós vamos tratar disso mais à frente, mas eu queria mostrar que nesse mundo, né, os que estão sem Cristo estão sem esperança, sem expectativa, vive uma vida mesmo debalde, uma vida mesmo triste, mas nós não somos os do que não tem esperança, muito pelo contrário,
nós fomos salvos, né, na esperança, na expectativa. Então, sim, vivemos esse presente, né? Vivemos e enfrentamos, como nós vimos nos últimos estudos, as lutas, as agonias, as tribulações, as perseguições, os sofrimentos, as lutas, as doenças e tudo, né, que acompanha a queda e o pecado. Mas nós não somos mais, né, desses que vivem olhando para essas circunstâncias. Nós somos exortados a olhar para a frente, para o porvir. Então, hoje, pela manhã, eu gostaria de tratar dessa viva esperança, né? Uma nova expectação, realmente, a nossa glorificação. E se vocês prestarem atenção na leitura, o apóstolo Paulo cita que não só é uma nova expectação dos filhos de Deus, mas a própria criação de Deus, né? Ela espera esse dia em que ela vai ser redimida mesmo do cativeiro da corrupção para a liberdade. Mas isso depende, né, de um fato que vai acontecer, né, do porvir. E esse é a revelação dos filhos de Deus. Se você vê aqui no verso 19, diz, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, vamos agora explicar, né, e entender melhor, porque essa revelação dos filhos de Deus que Paulo está tratando aqui é do porvir, né? É do futuro, é algo que ainda está à frente. Mas revelação no sentido da glorificação, né? É uma coisa grandiosa que vai acontecer na tua vida, na minha vida, ou seja, nos que são de Cristo e nos que estão em Cristo Jesus. Somente estes vão experimentar essa glorificação. Mas, né, não quer dizer que, quando Paulo está dizendo assim, revelação dos filhos de Deus, que nós ainda vai acontecer isso, ou seja, vai ser revelado os filhos de Deus? Não, em relação à glorificação. Mas agora, né, nós somos filhos de Deus. Quem são realmente esses, né? Quem são os filhos de Deus? Amados, a palavra de Deus, ela nos revela, ela mesma nos traz coisas maravilhosas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado, né, para aqueles realmente que o amam. É 1 Coríntios capítulo 2, 9 e 10. Mas Deus nos revela já pelo Espírito Santo. Então Deus, através do Espírito Santo, deixou revelado para nós, através da sua palavra, que há um porvir, né? O complemento, como eu tenho falado aqui, dessa tão grande salvação. Amados irmãos, né? E esse evento que vai acontecer da glorificação é a próxima etapa, né? É o que esse mundo, quando eu falo mundo, vai ver e que nós estamos esperando. O mundo não, né? Mas nós estamos realmente esperando esse dia tão glorioso. Mas, como eu estou dizendo, para os filhos de Deus, começou esse dia já até na eternidade, porque a salvação, realmente, a salvação de Deus, ela começa e começou na eternidade. Se você ler aqui no verso 29, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, diz assim o Paulo, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, olha que maravilha, né? Também os predestinou para serem conformes à imagem
do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa salvação grandiosa, gloriosa, começou na eternidade, antes da fundação do mundo. Por isso que o Paulo está dizendo aqui, olha, porquanto aos que de antemão conheceu. Que nós chamamos a doutrina, né, da predestinação, da eleição, de uma escolha. Você, que é filho de Deus, foi escolhido antes da fundação desse mundo. Como diz aqui o Paulo, antes, né, de todas as coisas. Na sexta-feira, eu estava conversando com o irmão Alberto, e ele compartilhando comigo, antes do culto de oração, que durante a sua vida, antes mesmo da sua conversão, ele sentia, né, uma proteção, algo, né, vamos falar assim, alguma coisa que estava perto dele, né, que guardou. Sabe, irmãos, é interessante, o crente, o salvo, tem essa experiência. Eu tive essa experiência. Eu não entendia muito. Mas eu posso confessar para os irmãos, durante o meu tempo, antes da revelação, né, eu escutava, vou falar assim, né, era uma voz, tá? Isso é pessoal, tá bom? Em vários momentos da minha vida, saindo assim à noite, enfim, vinha sempre aquela voz, né? O que tu estás fazendo aí? Eu saía com meus colegas, né, para brincadeira, enfim. Eu nunca fui muito de beber, de fumar, não é porque eu era melhor do que ninguém, não, é que meu organismo não aceitava, né? Não estou desmerecendo nada, não aceitava. Então, meu problema não era bebida, não era fumo, enfim. Mas não era melhor do que ninguém pelo fato de não beber e não fumar. Eu ia para o inferno do mesmo jeito, né? Então, quem fuma e quem bebe não tem nada a ver, não. É pecado, de modo geral. Mas dava um certo horário, sabe? Eu via eles tudo assim, bebendo naquela roda, fumando, brincando. Aí eu olhava assim e vinha aquela voz: o que tu estás fazendo aí? E eu dava um jeito, peraí que eu vou ali no banheiro, e terminava em casa lá, né? Passava, comprava um sanduíche, ficava vendo televisão até de madrugada. Eu lembro bem, numa noite, Paulo diz que nós devemos, né, nos envergonhar das coisas passadas, mas questão de ilustração. Segunda-feira de carnaval no Rio Negro, né, era muito assim, o povo gostava de ir, era chique, e a nossa mocidade, a gente conseguiu, tinha que ter um smoke, alugar, era toda aquela, né, preparativa. Eu sei que nós fomos lá. E no meio da bagunça lá, tinha, né, era o lança-perfume, aquelas coisas, cheirinho da loló, né? E eu mesmo dei aquelas cheiradas, e no meio do salão eu fiquei assim, eu via todo mundo rodando, né? E eu ali no meio, e veio aquela voz: o que tu estás fazendo aqui? E eu me retirei. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós somos escolhidos, né, predestinados, antes até da fundação desse mundo. E entendemos que nós somos protegidos até de várias situações nesse mundo, né? Que nós somos os herdeiros da salvação. Se você ver aqui Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim, falando dos anjos, né? Não são
todos eles espíritos ministradores, escute, enviados para um serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Você tem um anjo, sim, né, chamado anjo da guarda por muitos, mas Deus prepara ministros, reserva-os, como diz aqui, para servir, ministrar até a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, em muitas situações da nossa vida, nós entendemos por que nós não morremos, né? Foi nos livrado de situações, porque, irmãos, a tua salvação começou na eternidade, né? Você foi eleito, predestinado. Se você vê Efésios capítulo 2, aliás, Efésios capítulo 1, diz aqui a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, diz assim o verso 3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você é um privilegiado, você é um abençoado. Você quem? Diz assim, olha, assim como nos escolheu, né, nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos. Santos é o nome que a Bíblia dá ao salvo, ao crente, aquele que foi justificado por Jesus Cristo, aos salvos, né, aos santos, e irrepreensíveis perante Ele, sem mais repreensão, né, justificados. Diz aqui, olha, e em amor, veja, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a minha, a nossa salvação começa na eternidade, né? Você foi escolhido. Veja o que diz. Eu quero mesmo enfatizar isso, irmãos, porque a salvação é de Deus, vem de Deus, né? Não foi nada porque você e eu era melhor do que ninguém, não. Mas Deus coube a ele, pelo beneplácito da sua graça, te escolher, me escolher antes da fundação do mundo. Então, te predestinar, te eleger. Olha o que diz aqui o profeta Jeremias, no capítulo 1, na chamada de Deus a esse profeta. Jeremias, capítulo 1, e verso 4, diz assim, olha, a mim veio, pois a palavra do Senhor, dizendo, Deus que falou, né, a Jeremias, veja, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Amados, né? Antes de você ter sido mesmo formado no ventre materno, Deus está dizendo que já te conhecia. Não é uma bênção, irmãos? Uma maravilha? E mais, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, a salvação, ela veio antes de você existir, antes mesmo até de eu existir. Se você vê 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 13, 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Agradeça, amado. Dê graças a Deus, hoje pela manhã aqui.
por vós, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus, está ouvindo? Vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos falando do passado da salvação, não é? Você já era escolhido, eleito, predestinado para essa salvação. Aí Paulo volte lá, né? Ele diz aqui, no verso 30 do capítulo 8, aos que predestinou, elegeu, de antemão conheceu, diz o Paulo aqui, a esses ele também chamou. Está vendo os passos da salvação? Primeiramente a eleição, agora é o chamado pessoal, né? É o chamado mesmo individual. E Paulo diz que você foi chamado pelo Evangelho, né? A salvação vem pela pregação do Evangelho. Então, por isso, é imprescindível se pregar o Evangelho. E a igreja tem essa responsabilidade. É o papel da igreja pregar o Evangelho. Quando eu falo igreja, não é o pastor, não é? Quando eu falo igreja, é a igreja professa. Pedro diz, vós sois raça eleita, nação santa, povo de exclusivo de Deus, chamados para o quê? Para proclamardes as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amado irmãos, você é um sacerdote, você é um pregador da palavra de Deus. A Bíblia diz que o chamado, né, da salvação, ele vem pela pregação do Evangelho. Nós não sabemos quem foram e quem são os eleitos de Deus, mas nós vamos saber de uma vez que é pregado o Evangelho. E vai haver mesmo essa chamada, né, eficaz. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 43, Isaías 43, é lindo isso aqui, né? Maravilhoso a palavra de Deus. Diz assim o Isaías, capítulo 43, mas agora, assim diz o Senhor, veja, que te criou, ó Jacó, não é? Jacó era o enganador, era o suplantador. Foi criado por Deus, escolhido por Deus, antes dele mesmo existir, como nós vimos, né? A predestinação. Mas diz, olha, o que te criou Jacó e que te formou, ó Israel. Ou seja, o chamado específico, individual, diz, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, é a chamada, né, individual, pessoal, para a salvação. Então, aqueles que Deus predestinou para a salvação, estes ele chamou. E é mediante a mensagem do Evangelho, a pregação mesmo do Evangelho. E ele chama cada um individualmente. E escute, amados, é no tempo de Deus, não é? Eu fui chamado com 30 anos de idade. Eu lamento por não ter sido antes, não é? Gostaria muito, mas essa é a soberania de Deus, não é? Eu tenho que dar graças a Deus. Mas antes do meu chamado, eu já era dele. Olha só, né? Já era dele, mesmo não sabendo, ele já sabia, ele me conhecia e me guardou, me protegeu de coisas. Era para eu ter morrido antes dos 30, né? Como muitos aqui
que se converteram já com idade madura, podemos dizer assim, né? Mas ele te salvou, ele te protegeu, ele mandou o anjo, né, a teu serviço para te guardar, os herdeiros da salvação. Eu poderia chamar aqui qualquer um que é salvo e dar teu testemunho, irmãos, né? Irmão, antes da tua salvação, você lembra de fatos, de circunstâncias, de ocasiões que era para te ter morrido, eu morrido, e você foi preservado? Porque Deus chama, irmãos. Deus salva. E essa é a maravilha da tão grande salvação. Eu amo, né? João capítulo 10. Abra sua Bíblia. João capítulo 10. Diz assim, estamos tratando da chamada, né? João capítulo 10, verso 27. Jesus nos compara com ovelha, né? Mas com as suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. E ele diz aqui no capítulo 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lembra do que eu falei, a voz que eu ouvia? O que tu está fazendo aqui, rapaz? Sai desse meio aí. Não é? Elas ouvem a voz dele. Diz aqui, eu as conheço. Elas ouvem a voz do Senhor. Eu as conheço. Ele chama, né, pelo nome. E elas me seguem. Esse é o processo, esse é o passo. Jesus fala e tem falado através da sua palavra. E as ovelhas dele vai ouvir essa voz, vai reconhecer. Nós chamamos em teologia o ouvir eficaz, né? Eficazmente. Porque muitos estão ouvindo, mas não eficazmente. Estão ouvindo outras vozes também, vozes estranhas, né? Mas aqui o chamado eficaz é esse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E aqui Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, a salvação eterna. Veja, jamais perecerão. Esses de Cristo não vão mais entrar em condenação, em juízo. Irmãos, é motivo de alegria em nossos corações, né? O salvo por Jesus Cristo não vão mais perecer, enfrentar a perdição, a ira de Deus, o lago que arde com fogo e enxofre, tristeza, dor, a eternidade sem Deus, jamais perecerão eternamente, né? E escute, e ninguém as arrebatará da minha mão. É dele. Tu és meu, tu és minha, né? E cabe a mim agora, como filho de Deus, uma responsabilidade, né? Eu não posso andar de qualquer jeito, confiando, né? Nesse sentido assim, eu já sou, né? Mas eu tenho que tomar vergonha na minha cara, né? Como crente, como filho de Deus, tomar vergonha mesmo, ter nojo do pecado. Crente que se acostuma com o pecado, com prática, tem que verificar, né? Paulo diz, olha, verifica se está mesmo na fé, confronta. Irmãos, eu tenho grande preocupação com o povo de Deus, eu sou, e comigo também, né? Nosso relacionamento individual, nosso relacionamento pessoal com Deus. Entender, né,
se eu sou dele, se eu sou uma ovelha dele, se eu sou filho dele, andar como um tal. Se eu professo ser um filho de Deus, nós vimos em Romano, nós já estamos livres, né, da penalidade do pecado, o pecado da condenação. Nós vimos que, capítulo 6, 7, estamos livres já, né, até do poder do pecado em nossas vidas. É lógico que esse meu corpo, e é essa a mensagem de hoje, ele vai ser remido ainda. Aguardamos essa esperança, a expectativa da glorificação do corpo, mas nós já somos agora filhos de Deus. Estamos tratando, né, da libertação, da remissão da alma. É isso que nós estamos tratando, ou seja, ele já nos predestinou, ele já nos chamou. Então, diz aqui, né, não perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém assim pode arrebatar. Ou seja, essa tão grande salvação que começou na eternidade, né? Com a tua, com a minha predestinação, a eleição e agora com o chamado, né? Então volte lá, Romanos capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. No dia, né? Aquele dia glorioso que ele te chamou. E no dia que ele te chamou, diz aqui, a esses também ele justificou. Olha como é perfeita, né? A tão grande salvação. Ele justificou cada um. É o que nós lemos, né? Romanos 5:1. Como é que está escrito lá? Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. É esse exato momento, né? Daqueles que ele predestinou, ele chamou, e esses também ele justificou, ou seja, livres. Ele nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Romanos 8:1, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, justos diante de Deus. Isso é um milagre, amados irmãos. Então, veja que no verso 23, Paulo diz assim, olha, e não somente ela, né? Ele está falando da criação que geme, que aguarda, né? Que espera a redenção. Diz aqui, olha, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a tão grande salvação, nós estamos vendo, ela começa, né, na eternidade, com a nossa predestinação, depois com o nosso chamado, depois com a nossa justificação. Então aqui, né, é o começo. Por isso que Paulo diz assim, olha, aqueles que temos, né, as primícias do Espírito Santo, ou seja, é o início agora desse viver a salvação. A salvação começa com a justificação. Ela continua, agora é o processo, né? Na vida prática, na vida cristã. Por isso que Paulo está dizendo aqui, né, que nós gememos em nosso íntimo. Por quê? Ela vai se completar com a glorificação, como ele diz aqui, olha, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ou seja, a glorificação
a completa salvação vai terminar com a remissão aqui, a redenção do nosso corpo. Então, que nós chamamos a primeira ressurreição, né? Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ou seja, Ele nos ressuscitou espiritualmente falando, né? Então, a primeira ressurreição vai se completar agora com a glorificação do nosso corpo. Então, não está completo, né? Muita gente até confunde isso. Muitos acham que no dia que você foi salvo, sim, né, é a primeira ressurreição. Sim, né, mas está incompleta. É a primeira ressurreição da alma, do espírito. Estando vós mortos espiritualmente, ele vos deu o quê? Vida, né? Mas o corpo não. É o que Paulo vem trabalhando no capítulo 6, 7. Né? Esse corpo ainda não foi remido. Ele aguarda, né? Essa expectativa. Ele aguarda ansiosamente o dia mesmo da nossa redenção desse corpo. Então, quando Paulo diz aqui, né, verso 18, vamos lá. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são de se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós, ou seja, a glorificação, né, que é o porvir, exatamente ele diz aqui, o porvir. Nós estamos nesse presente, por isso que sofremos, né, somos atribulados, mas temos que olhar essa expectativa da redenção mesmo do nosso corpo. E aí o apóstolo Paulo, irmãos, mostra, e eu vou assim mostrar para os amados irmãos, né, como é que vai isso acontecer, ou seja, o complemento mesmo da salvação, que é a redenção do nosso corpo. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. E versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. É promessa do Senhor, né? É palavra do Senhor. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Jesus, ele já voltou, né? Ele veio a primeira vez nesse mundo, realizou a obra gloriosa da salvação e voltou. É fato, né? E quando eu for, e ele já foi, e diz aqui, e vos preparar lugar, e o que é que ele está fazendo agora? Preparando lugar. Porque ele ainda não voltou, né? Então ele está trabalhando. Diz aqui, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Então, amados irmãos, essa é a promessa de Deus. E nós fomos salvos, como Paulo diz, né? Nessa esperança, nessa expectativa, nesse aguardo da redenção desse nosso corpo. Por isso que eu e você gememos, né? Tem que gemer, tem que angustiar-se mesmo com tudo que não presta, que é pecado. É por isso que eu volto a bater no ponto, né? Me admira muito pessoa que diz que é crente, que é salvo, mas gosta, né? Gosta de estar no meio, gosta de praticar. Então tem que fazer um autoexame. O pecado, irmãos, tem que nos constranger, né? A Bíblia diz que nós temos que olhar tudo que Cristo sofreu, o preço que ele pagou,
para te salvar, para me libertar. E isso não é mais para o crente, não. A escolha do crente não é entre o bem e o mal, não. O mal não é para nós, mas não. Nossa escolha é entre o bem, o bom e o melhor, né? Mas Paulo diz aqui, né? Nós gememos. Então, Jesus prometeu que virá nos buscar. E é essa expectativa, esse aguardo, né, essa expectação que nós estamos assim, então não só nós, mas a própria criação, aguardando a revelação, a glorificação mesmo dos filhos dele. Então ele vai voltar. E se você vê aqui, 1 Coríntios capítulo 15, diz aqui sim, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, olha só, né? 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos aguardando a ressurreição, que chamamos a primeira ressurreição, que vai se completar, não é, quando esse corpo for ressurreto, ressuscitado, livre mesmo do pecado. Já somos, né, ressuscitados espiritualmente, vivos agora em Cristo. Mas diz aqui, olha, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo já ressuscitou. Veja, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Em Cristo, né? Diz aqui, olha, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo, escute, todos serão vivificados, sem exceção. Não é? Cristo vai ressuscitar todos, sem exceção. Agora veja aqui, não é? Diz aqui, verso 23, isso é muito importante. Cada um, porém, por sua própria ordem. Deus tem uma ordem estabelecida para a ressurreição dos mortos. Não é? Tem uma corrente, não estou aqui discutindo, que acreditam que vai haver uma ressurreição geral de todos. Não é? Que Jesus fala que todos serão ressuscitados, mas Jesus estava falando para o judeu, não é? O povo judeu. E aqui Paulo, ele traz uma revelação que antes não havia igreja. Não é? Era algo oculto em Deus, desde a fundação do mundo, a igreja. Então temos que dividir as escrituras. Né? Então Paulo diz, olha, cada um, porém, por sua própria ordem. Ele dá a ordem aqui descrita. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro. Já aconteceu isso? Já aconteceu, irmãos? Já, né? Cristo ressuscitou. Depois, diz aqui, da ressurreição de Cristo, o que está dizendo aqui? Os que são de Cristo, na sua vinda. Somente estes, né? Os que são de Cristo. E aí, verso 24 diz o quê? Então virá o fim. Então, há uma ordem estabelecida por Deus da ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz aqui o apóstolo Paulo: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então, Paulo está tratando com essa igreja, né? Porque Paulo diz, olha,
vocês estão salvos na esperança, né? Estão livres da condenação e aguardando a vinda do Senhor. Ele vai voltar. Paulo pregava isso, né? Que ele foi preparar lugar e vai voltar para buscar os seus. E começou a morrer. Mas crente não dorme, não morre, né? Dorme. Então Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito com os que dormiram agora. Eles não vão perder nada, não, né? Olha, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Irmãos, nós enfrentamos, né, situações de morte de entes queridos, de parentes, mas o salvo, o santo, o crente, ele não pode se desesperar. A gente vai às vezes em locais que alguém morre, é um verdadeiro, né, uma coisa, mas o crente não. Esse aqui ele tem esperança. Os que não têm, devem entrar em desespero mesmo. Mas veja o que Paulo diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, escute, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então Jesus vai voltar, né, e vai trazer com ele, em sua companhia, os que dormem. Estão já com o Senhor. Ausente do corpo presente com o Senhor. Já estão lá. E aí Paulo diz, olha, ele vai trazer, né, os que estão com ele, em sua companhia. Ora, ainda vos declaramos, veja, por palavra do Senhor, não é do Paulo não, mas palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, ou seja, Paulo se incluía, né? Nós os vivos aqui, nós que estamos aqui vivos, Paulo diz aqui, né? Os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então a igreja, irmãos, ela convive e ela anda com um tripé, né? O tripé da vida cristã. É a fé, o amor e a esperança. Então a esperança, ela faz parte da vida cristã. Nós esperamos, diz aqui o Paulo, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, veja, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos antes dele, não. Eles vão vir com o Senhor. Eles vão saber primeiro do que nós, né? Ele está vindo com o Senhor. Olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus vai descer dos céus, trazendo os que com ele estão, os que dormem, né? Veja, e os mortos, todos, os mortos em Cristo, ressuscitarão o quê? Primeiro, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, olha só, nós, quem? Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados na frente, depois, não, né? Juntamente, diz aqui com eles, e entre nuvens, para o encontro do Senhor aonde? Nos ares. Então Jesus não vai vir pisar nessa terra, ele vai ficar nos ares e vem buscar os que são dele, né? Os que estão em Cristo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, diz a palavra aqui, olha, eu acho tão maravilhoso esse verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A volta de Cristo, irmão, não é para criar confusão no meio da igreja, né? Tem uma corrente de irmãos maravilhosos que acreditam que não vai haver o arrebatamento, que nós já estamos vivendo no reino, né? Estamos sim no reino, ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, mas o reino espiritual, o reino terrestre ainda vai acontecer, né? Ainda vai acontecer tudo isso aqui. Então, nosso Deus, ele não é de confusão, ele é um Deus de consolação. Eu sei, irmãos, que ele vai voltar e eu vou estar com ele, se vai ser antes ou depois, mas eu estou lendo o que a palavra de Deus diz, né? Então, veja bem aqui, né? E para fechar esse momento, abra sua Bíblia novamente em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 51, né, diz assim, olha, eis que vos digo um mistério. Então era um mistério, agora não é mais, né? Paulo está revelando para ti e para mim aqui nessa manhã. Nem todos dormiremos, nem todos. Então, existe a expectativa, né, de acontecer isso com os que já dormiram que os que não dormiram, né? Eu sinceramente, eu quero experimentar, irmãos, a experiência da morte, né? Andar no vale da sombra da morte e não ter medo. Que Deus possa ouvir. Eu quero ir antes dos que ficarem. Não quero ficar aqui mais não, né? Se eu puder ir hoje, tá bom. Louvado seja Deus. Mas se eu não for, diz aqui, né? Seremos transformados todos. Veja, no momento, no abrir e fechar de olhos, é um piscar, né? Ao ressoar a última trombeta, veja, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os mortos em Cristo, segundo aquela ordem, né? Diz aqui, ressuscitarão em Cristo, porque, aliás, e nós seremos o quê? Transformados, a experiência, né? Transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então será cumprida a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O inimigo teu, meu, nosso vai ser derrotado, né? A morte diz: onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Jesus Cristo. Eu não posso deixar de terminar, irmão. Abra Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Diz aqui, verso 4. Está falando do futuro, né, do porvir. Vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é o quê? A primeira ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição vai se completar quando o nosso corpo for tirado, né? A redenção do corpo. Nós não vamos ter mais a presença do pecado em nossos corpos. A alma já está, né? Aí o corpo, os dois unidos, essa é a primeira ressurreição. Ela vai se completar. Então diz aqui no verso, olha, bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte, aonde?
na primeira ressurreição, não é? Sobre esses quem? Que são de Cristo, que fazem parte da primeira ressurreição. Veja, a segunda morte não tem mais autoridade. Não é a primeira morte, não, né? A segunda morte, Paulo está falando, entendeu? Aliás, o João agora. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E o quê? Reinarão com Cristo, com Ele, né? Os 1000 anos. E depois virá o fim, todos aqueles acontecimentos. E vai ficar para a próxima semana, né? Então, irmãos, Romanos diz aqui, né? Essa expectação. Paulo diz aqui no verso 23, né? E não somente ela, a criação está aguardando, ansiosa, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, o Espírito que habita em ti e em mim, igualmente gememos em nosso íntimo. Não é verdade? Você está satisfeito, irmãos, com esse corpo que você anda, que você tem, com esse mundo, com as agruras desse mundo? Não é ninguém. Nós gememos, queremos partir e aguardando, né, a adoção de filhos. É o complemento da salvação. Veja, a redenção do nosso corpo, que é mesmo a glorificação. Então, nessa manhã é essa expectação, né, da nossa glorificação. Primeiro, com os que são de Cristo. Depois virá o fim e, por fim, toda a criação vai ser redimida, que Deus fará novos céus e nova terra em que habita justiça. Mas, amados, Apocalipse lá diz, né? Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Desse a segunda morte não tem mais autoridade. Você já é de Cristo nessa manhã? Você está em Cristo? Se você está, amado, você é uma nova criação, né? Se você está em Cristo, a glorificação te aguarda, te espera. Se você não está em Cristo, verifica. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele chama pelo nome. E é através do evangelho da salvação. Venha a Ele. A Bíblia diz que, Senhor Jesus, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Agora venha da forma correta, né? Confessando os seus pecados, se humilhando diante dele e recebendo essa tão grande salvação que é dada, oferecida a todos. Ele é bom, ele é fiel. E aqueles que já têm, glória a Deus por isso, né, irmãos? Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque há uma coisa grandiosa, especial à nossa frente, a nossa glorificação. Completa mesmo a salvação, completa a nossa ressurreição, não só da alma, mas do nosso corpo. E assim estaremos livres, sim, não só que já estamos da penalidade do pecado, do poder do pecado, mas finalmente da presença do pecado. A tua volta é iminente, os sinais se mostram cada vez. E Pai, não importa como o Senhor venha, importa que o Senhor vai vir e vai nos levar. E estaremos para sempre com o Senhor. Ó Pai, ajuda aquele que ainda não tem essa certeza e os que já têm. Nos anima a olhar para o Senhor. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.